Bem, galera, agora nós vamos aprender como se faz o intervalo de confiança para a média da população. Como nós estamos em época de eleições, é comum ouvirem na televisão o locutor falando: candidato A tem 35% de intenção de votos com erro de 2 pontos para mais ou para menos no intervalo de confiança de 95%. O que significa esse erro de 2 pontos para mais ou para menos? Nós vamos verificar como se encontra e como que se faz. O que significa o intervalo de confiança de 95%? Também vamos aprender. E vamos aprender a calibrar o erro. Isto é, o pesquisador ele vai determinar o erro que ele quer e ele vai determinar o intervalo de confiança que ele quer e, com base nisso, vai usar as ferramentas estatísticas para que isso ocorra de fato. Quando nós tomamos uma amostra S de uma população, nós determinamos a média μS dessa amostra e estimamos a média μ da população como sendo a média dessa amostra. Isto é, nós fazemos com que a média da amostra passe a ser a média da população. Voltando à pesquisa eleitoral, o Instituto de Pesquisa encontrou que 35% dos elementos da amostra votavam no candidato A. Então ele passa a afirmar que 35% da população vai votar no candidato A. Agora ocorre o seguinte: como a média μ é estimada pela média μS, podemos perguntar qual é o tamanho da diferença que vai ocorrer entre a média estimada e a verdadeira média da população. Então, a pergunta só pode ser respondida em termos de probabilidades. O tamanho da diferença é o pesquisador que escolhe ao construir o intervalo de confiança para a verdadeira média da população. Assim, nos institutos, vocês viram alguns casos em que o erro era 3 pontos para mais ou para menos, outros eram 2. Para calibrar 3 pontos para mais ou para menos, ou 2 para mais ou para menos, os institutos usaram as ferramentas estatísticas e essa precisão era principalmente baseada no número de elementos, no número de pessoas que eram entrevistadas. Então, as ferramentas estatísticas permitem isso: estabelecer o erro que se quer, o intervalo de confiança que se quer e realizar a pesquisa para que isso de fato ocorra. Vamos chamar de E a diferença máxima ou erro amostral entre a provável média estimada, μS, e a verdadeira média da população. Então, nós podemos dizer que podemos escrever a fórmula E igual à média da amostra menos a média da população. Isto é, voltando às eleições, depois que foi feita a eleição, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou que o candidato A tinha 35% dos votos. Então, significa que a média da amostra feita pelo Instituto realmente coincidiu com a média da população. Por outro lado, se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse divulgado que a média do candidato A foi 38%, então a população teve uma votação fora da margem de erro, porque o Instituto previu 2 pontos e na realidade ocorreram 3 pontos. Por que ocorre isso? Ocorre porque esses erros são feitos em base de probabilidade. Então, existe a probabilidade de ocorrer o que o Instituto está prevendo e de não ocorrer. Quando a gente fala em 95% de confiança, significa que existe a probabilidade de, em 95 das vezes que se fizer a mesma pesquisa, nas mesmas condições, dar um resultado na margem de erro. E 5% dar um resultado fora da margem de erro. Bom, se a amostra tiver 30 ou mais elementos, então a estatística usada vai ser o Z. E o erro, então, será o produto de Z vezes o sigma μ. Por outro lado, qualquer que seja o número de elementos, se a estatística T for usada, então o erro será T vezes o sigma μ. Esta, então, é a forma de calibrar o erro
com base no intervalo de confiança, com base no desvio padrão da amostra. Então, a probabilidade de que o erro E igual a Z vezes sigma-mi ocorra é dada pela soma das áreas sob o gráfico da curva normal situada à direita de menos E e à esquerda de Z, ou, do mesmo modo, entre menos T e T. O valor de E igual a Z vezes o sigma-mi é escolhido pelo pesquisador para atender ao grau de confiança que ele deseja. Então, por exemplo, a representação teórica. Na representação teórica é usada a curva de Gauss. Se o intervalo de confiança for 95%, o Z tem valor 1,96 e o erro amostral vai ser 1,96 vezes o sigma-mi. E a verdadeira média da população, então ela vai fazer parte do intervalo, a média da amostra menos o erro e a média da amostra mais o erro. Isso significa que se forem tomadas 100 amostras, nas mesmas condições, em 95 delas, a média amostral deve ficar nesse intervalo. O intervalo de confiança visto no gráfico tem essa configuração. Então, 95% de confiança corresponde à área sob o gráfico em verde. E 2,5% à direita do gráfico verde, que está em vermelho, e à esquerda, a soma é 5%. Nós já vimos nas aulas anteriores que a parte em verde, o 95%, é o intervalo de confiança e a parte em vermelha é o nível de significância. Aqui então nós temos, no limite inferior, é a média da amostra menos o erro. No centro nós pomos a média da amostra e na margem superior direita é a média da amostra mais o erro. Com isso, nós queremos dizer que, com 95% de garantia, a média da população vai estar nesse intervalo. Ou seja, ela vai estar a 1,96 afastamento padrão da média da amostra para a esquerda e 1,96 afastamento padrão a partir da média da amostra para a direita. Vamos ver um exemplo. Então, vamos considerar a média da amostra de N igual a 76 elementos tomado numa população de nascimentos da maternidade M, em que o tamanho da população é 740 elementos e a média de nascimentos é MS igual a 16, com o desvio padrão 6,3. E vamos determinar o intervalo de 95% de confiança para a verdadeira média dessa população. Então, para o intervalo de 95% de confiança, nós já vimos que o afastamento padrão Z é 1,96. Os outros dados que nós temos são o número de elementos da amostra, que é 76, a média da amostra, que é 16, o desvio padrão da amostra, que é 6,3, e o número de elementos da população, que são 740. Assim, primeiro, nós temos que determinar o desvio padrão estimado para a população, que é dado pela fórmula desvio padrão da amostra dividido pela raiz de n, vezes a raiz quadrada do número da população menos o número da amostra, dividido pelo número da população menos 1. Aí teremos, então, o desvio padrão da população, o erro padrão, é 6,3, dividido pela raiz de 76, vezes a raiz do 740 menos 76, dividido por 740 menos 1. O desvio padrão da população, que também é conhecido como erro padrão, então vai ser 0,68501, que a gente pode aproximar para 0,69. Por outro lado, o erro, como nós já vimos, é o valor de Z vezes o erro padrão. Então vai ficar 1,96 vezes 0,685, que vai dar 1,3. Assim, nós podemos dizer que a média dessa população é 16, com um erro de 1,3 para mais ou para menos.
Agora, o intervalo de confiança é feito substituindo esses valores nesta fórmula, que ela é padrão. Então, a média da amostra menos o erro, a média da população vai estar no meio desses dois extremos, média da amostra mais o erro. O 16 é a média da amostra, o erro amostral é 1,3, então fica menos 1,3. A média da população, a média da amostra mais o erro amostral 1,3. Realizando as operações de matemática, então nós podemos afirmar que a média desta população ela fica compreendida entre 14,7 e 17,3. A resposta que encontramos posta no gráfico tem essa configuração. 95% de confiança começa no ponto 14,7 e vai até o ponto 17,3. Isto significa que a média da população vai estar nesse intervalo. Há 2,5% de probabilidade da média estar abaixo do intervalo e 2,5% de probabilidade da verdadeira média estar acima do intervalo. Então, quando o erro for maior que 1,3, a média vai ser maior que 17,3. E quando o erro for menor que 1,3, também, se o erro for maior que 1,3, a média será menor que 14,7. E o afastamento que nós tomamos como referência é de menos 1,96 afastamento padrão até 1,96 afastamento padrão em relação à média da amostra. Bem, a resposta é dada da seguinte forma. A média diária de nascimentos na maternidade M é 16, com erro de 1,3 para mais ou para menos, no intervalo 95% de confiança. Vamos aprender como se calcula o intervalo de confiança e o nível de significância para médias usando o Biostat. Então, vamos resolver o mesmo problema que foi feito antes usando o Biostat. Aqui vamos considerar a média da amostra de 76 elementos, que é 16. Vamos considerar a população, que é 740, e o desvio padrão, que é 6,3, no intervalo de 95% de confiança. Então, vamos agora fazer o seguinte. Abrimos o Biostat. No Biostat, então nós vamos em aqui estatísticas, estimação de parâmetros da média. Então, vejamos, estatísticas, estimação de parâmetros da média. Aí ele abre essa janela. Nesta janela vamos pôr os dados. O Biostat não permite calcular intervalo de confiança para a população finita. Ele sempre calcula para a população infinita. Então, nós temos o tamanho da amostra, que é 79 elementos. Depois, a média da amostra, que é 16. O desvio padrão da amostra, que é 6,3. 6,3. O Biostat usa ponto e não vírgula. Aqui tem a opção de escrever da população ou da amostra. Como estamos trabalhando com a amostra, ativamos a janelinha amostra. E observe que ele deu dois intervalos de confiança. Um para 95%, onde o intervalo vai variar de 14,6 aproximadamente até 17,4, e outro de 99%, que o intervalo varia de 14,1 até 17,8. Observe que ficou um pouco diferente do nosso, mas como estatística é probabilidades, isso não significa que está sendo feito errado. Mas na sequência nós vamos ver outras formas de usar o Biostat. Vamos continuar então. Aqui o próximo passo é intervalo de confiança e nível de significância para médias, considerando o seguinte exemplo. Seja uma população que tenha, ou melhor, seja uma amostra que tenha os elementos 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 e 11,
uma amostra da população. Então, vamos construir o intervalo do 95% de confiança para a verdadeira média da população com o apoio do Excel. Então, vamos abaixar aqui, pegar o Excel. O Excel, eu já digitei os dados para a gente não perder muito tempo. Então, para usar o Excel, a gente faz o seguinte. Primeiro, vem aqui em opções. Daí, em opções, aparece aqui suplementos. Depois, quando vem suplementos, vem nesta janela ir. Aí ele vai nessa janela onde tem as seguintes ferramentas. Ferramentas de análise, ferramentas de VBA, ferramentas para o Euro e Solver. Vamos ativar a ferramenta de análise. Dá OK. Agora que a gente ativou a ferramenta de análise, se a gente usar dados aqui, veja, apareceu nessa janela no canto superior à direita, análise de dados. Vamos em análise de dados, vai aparecer essa janela com uma série de estatísticas. Nós vamos pegar aqui estatística descritiva. OK. Daí ele abre a janela. Na primeira janela vamos pôr a coluna, inclusive com o título, amostra. Aqui nós temos, eu vou corrigir porque a amostra está escrita errado. Então, cancelar, vamos acertar aqui a palavra amostra. Tem um erro a mais, tem um R a mais. Voltamos, análise de dados, estatística. Agora sim, amostra. Aqui está em colunas. Rótulos na primeira linha é para ele considerar a palavra amostra como sendo um dado não numérico. Intervalo de saída. Então, clicamos em intervalo de saída, clicamos nesta janela e vamos marcar a célula onde a gente quer que saia o resultado. Daí, resumo estatístico, o nível de confiança para a média, vão aparecer então essas duas estatísticas. Agora dá OK. Dado OK, então apareceram os seguintes resultados. Aqui, o erro padrão é o sigma-mi, deu 0,81. A média é 7, a mediana é 7, a moda é 7, o desvio padrão é 2,8. O Excel usou, ou melhor, é 2,58. O Excel usou 2,58 porque o número de elementos é menor do que 30, então ele usou a estatística T. Se nós fizéssemos o nosso trabalho normalmente, o desvio padrão e a variância vão dar outros resultados. Depois, aqui está escrito intervalo de confiança. Então, este é o erro padrão, e aonde ele escreve nível de confiança, ele é o erro amostral. Erro amostral. Bom, agora eu quero saber qual é o valor do T que ele está usando. Então eu escrevo igual, pego o erro amostral e divido pelo erro padrão. Ele está usando o valor de T 2,26, que é o afastamento padrão em relação à média. Bom, feito isso, como é que a gente constrói o intervalo de confiança? Então, o limite inferior do intervalo de confiança vai ser a média, que é 7, menos 1,84, e o limite superior é a média, que é 7, mais 1,84. Assim, nós temos o seguinte, repetindo aqui os parâmetros que o Excel deu, a média é 7, o erro padrão é o sigma-mi, que será o 2,6 dividido pelo 10 menos 1, que dá o 2,81, a mediana é 7, a moda é 7, o desvio padrão é 2,6, a variância é 6,7, e o nível de confiança, 95, ele usa para indicar o erro amostral, que no caso ele usou como sendo T vezes o
erro padrão, 3 vezes o sigma mi. Aí, para saber o intervalo de confiança, nós temos que encontrar, então, pelas formas que nós usamos, temos que encontrar o erro. O t é o erro padrão dividido pelo... O t é o erro amostral dividido pelo erro padrão. Então, fica lá 1,85, que corresponde a esse número, dividido por 1,81 é 2,28. E o intervalo de confiança vai ser o 7, que é a média, menos o erro amostral, que é 1,85, menor que o mi, menor que o 7, mais 1,85. Então, com o uso do Excel, nós conseguimos estabelecer o intervalo 95% da população de confiança e diz que o erro é 1,8 e, portanto, a média da população deve ficar entre 5,15 e 8,3. Agora vamos fazer o tamanho da amostra necessária para obter uma estimativa com erro amostral e nível de confiança pré-determinados. Então, como já sabemos, o intervalo de confiança é estabelecido pela escolha do z. Por exemplo, se o z for 1,96, o intervalo de confiança é 95%. O erro amostral E é o pesquisador que escolhe. O desvio padrão ou a gente conhece, ou faz uma estipulação por meio de uma pesquisa piloto. Após, o número de elementos da amostra é determinado para obter a estimativa com erro e nível de confiança desejado, como segue. Caso a população seja infinita, usamos a fórmula número de elementos da amostra igual ao afastamento padrão ao quadrado, vezes a variância dividido pelo erro amostral ao quadrado. Caso a população seja finita, então o NF, que é o número de elementos da amostra para a população finita, será o número de elementos da população M, vezes o número de elementos da amostra obtida no item infinita, dividido pelo M mais o N. Vejamos um exemplo. Considere a amostra piloto que tem os elementos 1, 2, 4, 4, 5, 5, 7, 8 e 9. E vamos determinar o número de elementos da amostra necessário para obter uma estimativa com erro amostral máximo de 1 e nível de 95% de confiança. Primeiro caso, considerando a população infinita e após a população finita. A estimativa que nós queremos aqui é a estimativa da média, com o erro máximo 1. Então, determinamos a variância. Na primeira coluna nós vamos colocar as variáveis. Essa técnica já foi aprendida no primeiro semestre. Na segunda coluna, colocamos a frequência. Na terceira coluna, é o produto de cada variável pela frequência. Por exemplo, 1 vezes 1 igual a 1, 2 vezes 1 igual a 2, 4 vezes 2 igual a 8 e assim por diante. Somamos os resultados obtidos em xi, fi e dividimos pelo número de elementos da amostra. Fica 45 sobre 9, que é 5. Então, temos a média da amostra. Agora, vamos achar os desvios em relação à média. Então, o desvio de cada variável em relação à média é di igual a xi menos a média, que é 5. Assim, temos 1 menos o 5, que vai dar menos 4. 2 menos o 5, que vai dar menos 3, e assim por diante. Agora elevemos cada desvio ao quadrado. Então, fica o menos 4 ao quadrado, dá 16. O menos 3 ao quadrado dá 9, e assim por diante. Por fim, multiplicamos cada desvio ao quadrado pela frequência. Aí fica a frequência 1 vezes 16, que é o 16. 1 vezes o 9, que é 9. 2 vezes o 1, que é 2. E assim por diante. Somamos os resultados, que dá 56. Finalmente, então, a média nós já vimos, que é o 45 dividido por 9, que dá 5. A variância, então, é a soma do fi di ao quadrado, que é 56, dividido pelo 9, que dá 6,2. E o desvio padrão é, então, da amostra 6,2 sobre raiz.
Então, para o intervalo do 95%, nós sabemos que o Z é 1,96, a variância nós acabamos de estimar que é 6,2 e o erro amostral máximo que a gente deseja é 1. Assim, para a população infinita, o número de elementos será dado por essa fórmula. Afastamento padrão ao quadrado, variância dividido pelo E ao quadrado. Então, ficamos com 1,96, que é o valor de Z, 6,2 que é a variância, 1 ao quadrado dá 16, 1 ao quadrado, que é o próprio 1, e a divisão dá 23,8. Isso significa que para ter uma precisão da média com o erro máximo 1, nós precisamos de uma amostra com 24 elementos. Caso a população seja finita, com m elementos, então temos a fórmula dessa maneira. Daí fica 500, que é o número de elementos da população, 24, que é o valor encontrado anteriormente, dividido por 500 mais 24, que dá 22,9. Então, significa que são necessários pelo menos 23 elementos para obter os resultados que foram pré-determinados com erro máximo igual a 1 e 95% de confiança no intervalo. Esse resultado, digamos, vamos encontrar agora no Biostat a média, a variância de desvio padrão. A gente já viu como é que faz no Excel. Vamos ver no Biostat. Os dados já coloquei aqui. Então, aqui onde está escrito -1, vamos botar o nome da amostra. Para fazer isso, vai em configurar, nome da coluna. Aqui põe o nome que a gente quiser. Vamos pôr amostra, ok. Agora então vamos aqui em configurar também a gente pode configurar outras coisas. Quantas casas decimais são necessárias? A gente pode aumentar, pode diminuir e pode pôr nenhuma, como é o caso aqui que não tem nenhuma casa decimal. Feito isso, vamos em estatística. Estatística descritiva, dados quantitativos, temos a coluna amostra, ela é passada do lado esquerdo para o lado direito e põe executar. Aí os resultados encontrados são os seguintes: o tamanho da amostra, que é 9 elementos, o maior valor da amostra é 9, o menor é 1, a amplitude total, que é o 9 menos o 1, dá 8, a mediana é 5, esses valores aqui nós não os aprendemos. A média aritmética é 5, que a gente encontrou. A variância é 7, isso ocorreu porque ele usou a estatística T. Então ele dividiu por n-1, dividiu por 9 e não por 10 como nós fizemos. O desvio padrão daí fica 2,6. O erro padrão, que nós não calculamos, é 9. Esse coeficiente de variação a gente não aprendeu, esses elementos aqui na sequência não aprendemos. Vamos mais alguns que existem, nenhum deles a gente aprendeu. São, por exemplo, média harmônica, média geométrica, em geral não são usadas em estatística, talvez em casos muito especiais. Temos então a forma de usar o Biostat para encontrar os parâmetros estatísticos. No próximo vídeo nós vamos aprender como se fazem testes de hipóteses. Nos testes de hipóteses, então, nós vamos aprender técnicas para aceitar uma hipótese de que, por exemplo, um novo medicamento é melhor que o antigo e que duas populações têm médias diferentes e assim por diante. Muito obrigado e até lá.